Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Mais uma aula de Direito Penal, dando sequência, né, ao nosso estudo. Mais uma lei especial que a gente vai estudar. Uma lei muito gostosa da gente estudar, né? É a lei número 9.455 de 97, que é a famosa lei de tortura. Então vamos lá, sem ficar enrolando muito, vamos para o tema. Vamos lá, noções introdutórias sobre a lei de tortura, né? Primeira coisa, no Brasil, gente, a tortura é um crime comum, tá? Por que é crime comum? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Existe uma crença, né, dos profissionais e estudantes de direito de que tortura só pode ser praticada por funcionário público e principalmente por policiais, né, ou integrantes das Forças Armadas. Não, tortura é um crime comum. Qualquer um pode praticar ela, tá? Então, não precisa ser necessariamente um agente público para cometer o crime de tortura. A gente sabe que, na maior parte das vezes, nos casos concretos, a gente vê agentes públicos torturando pessoas, né, vítimas, obviamente. Principalmente agentes de segurança pública. Mas, vocês estão sabendo já que é um crime comum, tá? E nos tratados internacionais, inclusive, né, ratificados pelo Brasil, a tortura é um crime imprescritível, tá? Mas, de acordo com o STF, gente, a Constituição Federal prevalece. Então, no Brasil, mesmo alguns tratados internacionais informando que a tortura é um crime imprescritível, a Constituição Federal não menciona que a tortura é um crime imprescritível. A tortura é inafiançável. Não vamos confundir inafiançabilidade com imprescritibilidade, tá? Então a tortura, gente, ela é prescritível. A tortura prescreve. Normalmente, conforme todos os crimes no Brasil, exceto pouquíssimas exceções, né, que são colocadas lá pela Constituição Federal, tá joia? Então, crimes que não prescrevem, somente aqueles dispostos na Constituição Federal. O racismo, né, crimes contra a ordem interna, né, basicamente isso. Então, a tortura, ela prescreve sim, tá? Então, eu estou aqui tratando de algumas crenças limitantes, né, que a gente acaba embarcando em torno da tortura. Vamos lá. Agora, começando na lei propriamente dita, né? Modalidades de tortura. Pessoal, nós temos aqui a tortura confissão, a tortura crime e a tortura discriminatória no artigo 1º, inciso 1º. Vamos lá? Leitura do artigo 1º. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Vamos lá. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a tortura confissão. Você constrange alguém para que ela confesse uma conduta, independentemente dela ter cometido ou não essa conduta, tá? Para provocar a ação ou omissão de natureza criminosa, essa é a tortura crime. E temos também a tortura discriminatória, ó, em razão de discriminação racial ou religiosa. Vamos lá, sujeito ativo no crime de tortura, qualquer pessoa, tá? O crime de tortura é um crime o quê? Comum, qualquer pessoa pode praticar. Sujeito passivo, qualquer pessoa também pode ser vítima do crime de tortura. Objeto jurídico do crime de tortura é a incolumidade física e também mental da pessoa. A dignidade da pessoa humana, né? Aquela expressão maior, aquela expressão mais genérica. Quando há ofensa à dignidade da pessoa humana, né? Então, assim, a incolumidade física e mental da pessoa, né? Aliás, a violação da incolumidade física e mental resultam, obviamente, em violação da dignidade da pessoa humana, tá? E o elemento objetivo do tipo? O elemento objetivo do tipo que está lá no verbo, né, naquele verbo central lá, é constranger. Constranger como? Constranger alguém. Ah, constranger um cachorro. Não, gente. Constranger alguém. Alguém é pessoa humana, né? E mais, é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Violência, pode ser física, né? Qualquer tipo de violência, violência sexual e também a grave ameaça, tá?
causando-lhe sofrimento físico ou mental. É necessário sofrimento físico ou mental? É necessário sim, tá? Elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo é a finalidade, né? Nós vimos ali as 3 classificações de tortura. Então vamos lá, ó. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a confissão, essa é a tortura-confissão. E lembrando, pessoal, o sujeito tem que constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando a essa pessoa um sofrimento físico ou mental e mais, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. Essa é a tortura-confissão. Tá? E o elemento subjetivo do tipo é exatamente essa finalidade do crime. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, essa é a tortura-crime. Se essa conduta toda tem essa finalidade, tortura-crime. E em razão de discriminação racial ou religiosa, essa é a tortura discriminatória, né, gente? Então, quem constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando nessa pessoa um sofrimento físico ou mental, para fazer isso em razão de discriminação racial ou religiosa, comete essa terceira modalidade de tortura. Então, são os 3 objetivos perseguidos aqui no crime de tortura previsto no caput, né, no artigo 1º caput da nossa lei de tortura. Tá? Então, lembrando, né, gente, homofobia, por exemplo, não é crime de tortura. Por que não é crime de tortura? Porque o tipo penal, a interpretação do tipo penal, ela não é aberta o suficiente para prejudicar o réu. Nada fala em homofobia, nós estamos falando de discriminação racial ou religiosa. A homofobia, então, não se constitui crime de tortura, ok? Agora, gente, não quero que vocês confundam com uma outra situação, tá? O STF tem entendido que a homofobia se enquadra no crime de discriminação racial. Então, o STF ampliou o rol, né? Ampliou o rol dos crimes lá da lei, né? Que promove aí a proteção, né? As pessoas no que tange aos preconceitos, né? A lei de preconceitos, os crimes de preconceitos. Lá não está expressamente informado a homofobia, né? Mas o STF fez uma interpretação ampliativa nesses últimos tempos aí. Mas e aí, professor, é inconstitucional essa interpretação? Muita gente defende que sim, e muita gente também defende que não. O fato é que atualmente a homofobia está lá dentro do rol, não constando expressamente, né, mas constando ali via interpretação do STF como uma das modalidades aí de crimes de preconceito. Tá joia? Então vamos lá. Agora, homofobia aqui para a lei de tortura, não, tá? Não. Sem qualquer desses fins, a conduta pode significar outro delito, por exemplo, constrangimento ilegal, ameaça, abuso de autoridade, mas não a tortura, tá? Se nós temos, pessoal, uma conduta de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando a essa pessoa um sofrimento físico ou mental, mas sem nenhuma dessas finalidades, tortura não é, porque a tortura precisa ter alguma dessas finalidades. Ah, então não é crime. Poxa, é crime sim, mas não é crime de tortura. Não é crime de tortura, tá? Pode ser qualquer outro tipo de crime. Pode ser constrangimento ilegal, pode ser ameaça, pode ser abuso de autoridade, mas tortura não. Beleza? Consumação e tentativa do crime de tortura, pessoal. Crime material, tá? Tortura é um crime material que se aperfeiçoa com a provocação do sofrimento físico ou mental. Então, é necessário sofrimento físico ou mental? É necessário sofrimento físico ou mental, tá? Ixi, minha caneta tá falhando aqui. Mas tem problema não, a gente vai sem caneta. Aqui, ó, falhou mesmo. Que coisa. O tablet aqui, falhou a caneta. Não tem problema, vamos lá.
A vítima não precisa confessar ou praticar qualquer crime, tá? Basta o sofrimento para a consumação da conduta. Por isso a tentativa é possível, tá? É necessário sofrimento físico ou mental, gente? É necessário sim, tá? A vítima precisa vir a confessar ou vir a provocar, por ação ou omissão, uma ação de natureza criminosa? Não, não necessariamente, tá? Basta o medo, basta o sofrimento para que o crime se consuma, tá? E a tentativa, ela é possível. Opa, a caneta voltou aqui. Maravilha. Vamos lá, tortura, castigo. Segunda modalidade de tortura aqui para nós, ó. Inciso segundo ainda do artigo 1º. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 a 8 anos, né, gente? Essa pena que serve para o inciso 1º e para o inciso 2º também, tá? Reclusão de 2 a 8 anos. Vamos lá, gente. Aqui nós estamos diante de um crime próprio. Por que crime próprio? Porque o agente necessariamente ele tem que deter a guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, tá? Então precisa ser um agente público, gente. Mais uma vez eu repito, não. Olha aqui, ó, a babá. A babá detém a guarda daquele bebezinho recém-nascido ou da criança que ela cuida? Detém. Ela detém o poder sobre essa criança? Detém. Ela tem autoridade sobre a vítima? Detém. Naquele momento detém. E não é só a babá, gente. A professora lá na escola, a professora de natação, no momento que a criança está ali fazendo aula de natação, o pai, a mãe, o avô, a depender do caso, o avô que tem a guarda da criança. Os pais faleceram, a guarda ficou com o avô, então o avô também é responsável. Então, pessoal, crime próprio. Crime próprio. Qualquer pessoa que detenha guarda, poder ou autoridade sobre a vítima, tá? Então é o famoso caso aqui da babá que bate na criança. Mas lembrando, essa babá tem que submeter, né, aquela criança que ela cuida, ou seja, que está sob sua guarda, poder ou autoridade, né, com o emprego de violência ou grave ameaça. Então, ela tem que submeter a essa criança com emprego de violência ou de grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar o quê? Castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Beleza? Castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, aqui a gente tem a finalidade também. Temos a finalidade. Sem a finalidade não é tortura, pode ser outro crime, tá? Lesão corporal, tentativa de homicídio, cárcere privado. Gente, inúmeros crimes. Abuso de autoridade, pode ser agente público? Pode. Eu só falei que não deve ser necessariamente o agente público, mas pode ser, tá? Então vamos lá. Sujeito passivo é aquele que se submete à guarda, poder ou autoridade de outrem. Eu dei vários exemplos aqui. O bebê, né? A criança que é vigiada pela babá, a aluninha lá da escola, né? O aluno da escola. Objeto jurídico é a incolumidade física e mental e dignidade da pessoa humana, né? Elemento objetivo do tipo é o mesmo, né? Submeter alguém com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, mesmo nos outros crimes de tortura. Elemento subjetivo do tipo é como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, a finalidade, no caso da tortura-castigo, é essa, né? Aplicar castigo pessoal ou então uma medida de caráter preventivo. E a consumação em tentativa, né, gente? É um crime material que se aperfeiçoa com a provocação do sofrimento físico ou mental. Então, é necessário um sofrimento físico ou mental? É necessário. E se a vítima não sofre, não está nem aí, não houve crime de tortura. Outros crimes podem ter existido, claro, mas tortura não, tá? E a tentativa é perfeitamente possível. Continuando, ainda no artigo 1º, mas agora já no parágrafo 1º, né? Tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Então, olha só, a gente já está falando de uma pessoa que esteja presa ou sujeita a uma medida de segurança, né? Ou seja, uma pessoa que está cumprindo uma sanção penal,
Perfeito? Ou então, de forma preventiva, cumprindo, né, uma medida cautelar. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, tá? Vamos lá, gente. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Ah, tem que ser o carcereiro, o agente penitenciário, o policial penal, o diretor do presídio. Gente, não necessariamente. Qualquer pessoa. Claro, quem tem maior chance de cometer essa modalidade de crime? O agente penal, o agente penitenciário. Mas pode ser outra pessoa? Pode ser outra pessoa, porque a lei não diz quem precisa ser. Ela não fala que precisa ser necessariamente um policial ou um agente de segurança pública, tá? Pode ser qualquer pessoa, pode ser um outro preso, por exemplo, tá? Sujeito passivo é qualquer pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, tá? Então, para o critério aqui do sujeito passivo, nós temos um crime próprio, perfeito? Objeto jurídico é a incolumidade física e mental, né? A dignidade da pessoa humana. Isso aí é idêntico a todos os crimes de tortura. Elemento objetivo do tipo: submeter a pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. E o elemento subjetivo do tipo, pessoal, é o dolo genérico, né? Não existe aqui uma finalidade especial como nas outras modalidades que a gente viu. As modalidades anteriores, elas dependiam de uma finalidade especial. Aqui não, aqui é o dolo genérico, tá? É um crime material, tá? Que se aperfeiçoa com a provocação do sofrimento físico ou mental e a tentativa é perfeitamente possível. E se não houver um sofrimento físico ou mental, aí não tem crime de tortura. Pode ter outro crime aí? Pode ter outro crime, mas de tortura não. Tortura por omissão, gente, ainda no parágrafo, ou melhor, ainda no artigo 1º, mas agora no parágrafo 2º. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na mesma pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Então, aquele que se omite em face dessas condutas anteriores, né? Os 3 modelos que a gente viu agora dos crimes de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las. Geralmente, quem tem o dever de evitar isso ou apurar é um agente de segurança pública, tá? Geralmente. Incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Aqui é uma pena menor, né? Inclusive pena de detenção e não de reclusão, em decorrência aqui do caráter menos agressivo, porque aqui a pessoa está só se omitindo, ela não toma atitudes ativas, né, em relação ao crime ocorrido. É um crime próprio, viu, gente? Por quê? Porque o agente deve ter o dever de evitar ou então o dever de apurar crime de tortura, né, no caso. Então, crime próprio. Aqui é um agente de segurança pública. Só que a lei não diz que precisa ser necessariamente um policial ou agente de segurança pública. Eu quero que você se atenha a esse detalhe. Beleza? Sujeito passivo aqui é qualquer pessoa que tenha sido vítima de crime de tortura. Tá? Lembrando, sujeito ativo aqui é quem tinha um dever de interromper aquele crime ou até de investigar aquele crime. Tá? Por isso a vítima é a pessoa que sofreu aquele crime. Só que na ótica de uma outra pessoa que está se omitindo ali, né? Então ela é vítima de 2 crimes. Objeto jurídico é a incolumidade física e mental, ou seja, a dignidade da pessoa humana, né? Elemento objetivo do tipo é omissão no dever de evitar ou apurar a prática do crime de tortura. Elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico também. Aqui também não há nenhuma finalidade especial. Não precisa vir aquele finalzinho, né? Com a finalidade de pá. Não precisa. E aqui, pessoal, por ser omissivo, nós estamos diante de um crime formal e não crime material, tá? Ele se aperfeiçoa com a mera omissão, independentemente do sujeito sentir ou não o sofrimento físico ou mental. Por isso aqui não há como a gente ter a modalidade tentada nesse crime, né?
Por quê? Porque existe a consumação antecipada, é um crime formal, né? Ou de consumação antecipada, perfeito? Tortura qualificada, pessoal, ainda no artigo 1º, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos e se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então aqui a gente está falando da conduta o quê? Qualificada. Por que qualificada, gente? Porque ela apresenta uma conduta independente com uma pena independente. Ela não fala assim, a pena eleva-se de 1/6 a 2/3. Não, tem uma pena própria aqui, de 4 a 10 anos em caso de lesão corporal, de natureza grave ou gravíssima, ou a reclusão de 8 a 16 anos no caso de morte. Perfeito? Então aqui a tortura qualificada. E aonde nós vamos ver, pessoal, se a lesão é grave ou gravíssima? A gente vai lá no artigo 129 do Código Penal que define esses crimes, né? O caput do artigo 129 é o seguinte: ofender a integridade corporal ou a saúde de outra em detenção de 3 meses a 1 ano. Por exclusão, gente, se a lesão não é grave ou gravíssima, ela será necessariamente leve, né? Artigo 129. Tanto é que a pena aqui, ela nos informa um crime de menor potencial ofensivo, né? Detenção de 3 meses a 1 ano, pena não superior a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo, Lei 9.099 de 95, né? Rito sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Então vamos lá, pessoal. Se a lesão corporal for leve, nós não vamos entrar aqui na qualificadora, tá? A conduta não pode ser qualificada. Ah, resultou lesão de natureza leve. Não, aqui é para quando resulta lesão de natureza grave ou gravíssima. Leve, a gente fica na tortura, na modalidade simples dela, sem a qualificação, tá? Aí a gente vem para o parágrafo 1º, né? Lesão corporal de natureza grave. Vamos lá, parágrafo 1º. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, gente, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. E se essa incapacidade é por 30 dias? Não. Aqui é por mais de 30 dias. Então, por mais de 30 dias é pelo menos 31 dias. Concordam? 31 dias. Tem que ter pelo menos um dia a mais. Tá? E o que é essa incapacidade para as ocupações habituais? Muita gente fala, eu não poder trabalhar mais. Gente, não é só trabalho, não. É as suas atividades habituais, suas ocupações habituais. Às vezes o sujeito é aposentado, né? Então o aposentado tem suas atividades habituais também, né? O estudante que não trabalha, ele tem suas atividades habituais. Todo mundo tem suas atividades habituais. A dona de casa tem suas atividades habituais, né? O sujeito é milionário, a única coisa que ele faz é ficar, vai para academia o dia todo, vai malhar todo dia, fica o dia inteiro fazendo isso. Então a atividade habitual dele é malhar, ir para academia malhar. Se ele ficar sem condições, se ele for incapaz de produzir, né, suas capacidades habituais, que no caso é ficar lá o dia todo na academia marombando, ele não puder fazer isso, ele obviamente sofreu uma lesão corporal de natureza grave e não leve, tá? Perigo de vida, gente. Então, quem sofre perigo de vida é perigo de vida mesmo. Isso aqui é um perigo concreto, né? O sujeito, por exemplo, passou um machado aqui rente à cabeça dele, não pegou nele porque ele estava, né, protegido por Deus. Ou então pegou e ele ficou 30 dias internado no hospital, morre, não morre, com coma induzido. Gente, houve perigo de vida? Houve perigo de vida, né? Então aí, natureza grave. Debilidade permanente de membro, sentido ou função, né? Debilidade permanente de um membro, por exemplo, uma perna. Eu perdi uma perna, perdi um braço, né, gente? De um sentido, a visão, por exemplo, a audição, né? Ou uma função, a função de andar, por exemplo, não consigo mais andar, né? Crime de natureza grave. A aceleração de parto. Se o parto é acelerado, né, a mulher está lá grávida de 7 meses, toma um chute na barriga proveniente aí de uma tortura, né? Uma tortura não, no caso aqui da lesão corporal, né, simples também, é o caso aqui da qualificadora, né? Então,
e a gente tem uma aceleração do parto, o bebê nasce antes da hora, lesão grave, tá joia? E lembrando aqui, ó, a qualificadora do artigo 1º, parágrafo 3º, é se houver lesão de natureza grave ou gravíssima. E aí a gente está no Código Penal. Vocês estão lembrando, né? A gente está analisando o que é lesão corporal grave ou gravíssima. A gente precisa vir ao Código Penal para interpretar isso, tá? Nesse caso aqui, ó, gente, ó, reclusão de 1 a 5 anos. No caso da lesão corporal. Lembrando que a gente está estudando é a tortura. E se a tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Aqui é no caso de lesão corporal apenas. Vamos lá. E se resulta, pessoal, aqui, como esse artigo aqui, o legislador definiu que é lesão corporal de natureza grave, doutrinariamente o pessoal chama que o parágrafo 2º de natureza gravíssima, tá? Natureza gravíssima. É um pouquinho mais grave que o parágrafo 1º. Então é natureza gravíssima. Então se resulta incapacidade permanente para o trabalho, então aqui, gente, olha só, se a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias é uma lesão leve, a incapacidade permanente é gravíssima. Mas lembrando, gente, para o trabalho. Então aqui eu já não posso colocar estudo, não posso colocar o sujeito que vai o dia todo para academia, não posso, tá? Porque aqui o artigo é claro, incapacidade permanente para o trabalho, ok? Enfermidade incurável, gente. Uma doença incurável. Injetar, por exemplo, o vírus do HIV. Ah, mas a pessoa vive bem com HIV, professor, hoje. Tudo bem, mas é uma enfermidade incurável. Ela é controlada, mas ela é incurável, tá? Perda ou inutilização do membro, sentido ou função, tá? Pessoal, aqui nós temos uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui nós temos a perda, literalmente, o sujeito que perde a visão. Ah, o sujeito perdeu uma visão, a visão do olho direito, a lesão é grave. Perdeu as 2 visões, a lesão é gravíssima, tá? Deformidade permanente, pessoal. Tinha uma época aí que era muito comum aí os ex-namorados aí que terminavam com as meninas, né, jogar ácido no rosto. Nós tivemos alguns casos emblemáticos aí. Jogar ácido, desfigurar o rosto completamente da mulher, né? Tivemos uma deformidade permanente, tivemos lesão corporal de natureza gravíssima. Aborto, gente, olha só, se houver aceleração de parto, a lesão é grave. Agora, se houver aborto, porque o aborto é o parto do feto que vem a morrer, né? Um feto morto. Então, se tem aborto, né? O feto morre, aí a natureza não é grave, né? Da lesão, é gravíssima, tá? Então, por isso, nesses casos aqui, reclusão de 2 a 8 anos. Mas 2 a 8 anos para a lesão corporal. A gente está preocupado com a tortura qualificada lá no parágrafo 3º, tá joia? Eu fiz esse parênteses aí para vocês verem, ó, tem que vir no Código Penal, não tem outro jeito. Vamos lá, gente. Causa de aumento de pena, né? Artigo 1º ainda, inciso, ou melhor, parágrafo 4º. Vamos lá. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Mais uma coisa que prova, né, pessoal, que não há necessidade do sujeito ativo ser um agente público. Se a lesão, ou melhor, se a tortura é cometida por um agente público, nós teremos inclusive um aumento de pena, né? Uma causa de aumento de pena, tá? Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente e adolescente, são pessoas em tese mais vulneráveis, né? Se o crime é cometido contra... Oh, desculpa aqui, gente. Aqui, ó. Esquece isso. Vamos ler a parte atual. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, tá? Os hipossuficientes, beleza? Terceiro, se o crime é cometido mediante sequestro, também teremos aí um aumento de pena, tá? Efeitos da condenação, gente, ainda no artigo 1º, parágrafo 5º, efeitos da condenação. A condenação
acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Esses efeitos, inclusive, pessoal, no caso de agentes públicos, é óbvio, se não for agente público, não terão esses efeitos não existirão, né? Esses efeitos são automáticos, tá? Esses efeitos são automáticos, o juiz não precisa fundamentar, perfeito? O juiz não precisa fundamentar. Vamos lá. Então, a condenação acarreta o quê? A perda do cargo, da função ou do emprego público e mais, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ah, então a pena foi de 8 anos. Então esse efeito da condenação vai durar 16 anos. Ok? 16 anos. Combinado? Vamos lá. Vedação de fiança, graça e anistia, gente. Parágrafo 6º ainda do artigo 1º, né? O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá? Ele é prescritível, não é imprescritível, ok? Ah lá, vedação de fiança não impede a liberdade provisória sem pagamento de fiança. Posição do STF. É inafiançável? É inafiançável. Agora, a liberdade provisória, ela não é proibida. A liberdade provisória não é proibida, tá? Lembrando, gente, que graça e anistia inclui também um indulto, tá? Prevalece na doutrina. O que é graça, anistia e indulto, afinal de contas, lá? São formas de indulgência soberana, né? A anistia, pessoal, ela é concedida por lei, pelo Congresso Nacional, tá? Extingue a pena e todos os efeitos penais da sentença condenatória. A graça é concedida por decreto do presidente da República, assim como o indulto, tá? Só que a graça, ela é individual, tá? Ela é individual e ela precisa ser provocada. O juiz não a concede de ofício. E o indulto é espontâneo, tá? E ele é coletivo, ele é dirigido a uma classe de presos. O indulto, tá? Via decreto. Não é objeto aqui da nossa aula, mas fica uma revisão e eu sugiro aí vocês estudarem um pouquinho mais aí de anistia, graça e indulto, principalmente na aula sobre causas extintivas da punibilidade, que está postado, inclusive, no YouTube, tá? No canal. Olha lá. Para a gente fixar mais ainda, ó. Anistia, graça e indulto. A anistia é promovida pelo Congresso Nacional, gente. Pelo Congresso Nacional. Atinge todos os efeitos, tá? Penais, mas não os efeitos extrapenais da sentença condenatória. Ok? O momento da concessão da anistia, antes ou depois do trânsito em julgado. Ah, já teve trânsito em julgado, não importa. Vamos aplicar anistia, porque atinge os efeitos penais e os efeitos, né? Ou melhor, todos os efeitos penais, né? De primeiro grau e de segundo grau. A anistia é um benefício coletivo, concedido por uma lei ordinária, tá? Uma lei ordinária, inclusive, que vem do Congresso Nacional e não gera reincidência. Tá? A anistia, gente, assim como a graça e a anistia, é uma das causas de extinção da punibilidade. Perfeito? Vamos lá, graça e indulto a gente estuda junto. Por quê? São concedidos pelo presidente da República e, aliás, o presidente da República ele pode delegar, né, para o ministro de Estado, para o procurador-geral da República e para o advogado-geral da União. O presidente da República ele pode delegar essa competência para conceder a graça ou indulto, tá? E lembrando, graça e indulto atingem somente os efeitos principais da condenação, subsistindo todos os demais, os efeitos extrapenais e os efeitos penais secundários também permanecem, tá? Se após o trânsito em julgado da sentença condenatória, tá? Desculpa, o momento da concessão é só após o trânsito em julgado da sentença condenatória. E vamos lá. A graça, gente, é um benefício individual, ela é requerida ao juiz, que por sua vez passa lá para o presidente da República, tá? E ela gera reincidência. Por quê? Porque os efeitos extrapenais e os efeitos penais secundários, eles prevalecem, eles continuam, não são apagados. O indulto é um benefício coletivo,
é concedido de ofício pelo juiz e ele gera reincidência. Ele é concedido pelo juiz de ofício, gente, mas o juiz manda para o presidente da República. É necessário um decreto presidencial, lembrando mais uma vez, tá? Parágrafo 7º, ainda no artigo 1º, esse artigo 1º não acaba não, professor? Não, ele é longo mesmo. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, incidirá o cumprimento da pena em regime fechado. Gente, esse artigo foi declarado o quê? Inconstitucional pelo STF. Por quê? Porque ele viola o princípio da individualização da pena. Não existe esse negócio de, a priori, alguém iniciar um regime penal no modelo fechado. Não. É o juiz que vai, de forma fundamentada, interpretar qual é o regime inicial da pena, tá? A lei não pode decretar isso a priori. Na tortura por omissão, tá? Que é apenada só com detenção, conforme o artigo 1º, parágrafo 2º, o regime inicial será o semiaberto ou aberto. E por que o semiaberto ou aberto? Porque lá não temos o quê? A pena por reclusão, a pena é detentiva, né? O regime é de detenção. E o regime de detenção, ele não se inicia no modelo fechado, mas só no semiaberto ou aberto. Então, ali nunca será um regime fechado. Claro, pode até ser em caso de regressão de regime. O sujeito cometeu uma falta grave, por exemplo, dentro da cadeia. Ele vai regredir de regime. E aí ele vai acabar indo para o regime fechado. Mas é uma situação atípica, né? E uma observação, né? Progressão de regime segue a Lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos e equiparados, né? Por quê? Tortura, tráfico e terrorismo, né, gente? São os 3 crimes equiparados a hediondos. Então, a progressão de regime segue a regra do crime hediondo. O crime de tortura, para todos os efeitos, é como se fosse hediondo. Ele é hediondo, de acordo com o artigo 1º da Lei 8.072 de 90? Não. Mas ele é equiparado a hediondo. A própria Constituição Federal informa isso de forma o quê? Expressa. E a Lei 8.072 ratificou essa informação também de forma expressa, tá? Observações finais, vamos lá. A ação penal ela vai ser sempre pública e incondicionada, tá? Não depende de representação, não depende de absolutamente nada. A competência para julgamento é da Justiça Comum Estadual, salvo se o crime tiver sido praticado por um agente público federal ou quando há interesse da União. E aí, pessoal, seguindo as regras, obviamente, do artigo 109 da Constituição Federal, né? E a prisão temporária, né, se for necessária na fase investigativa, né, ela pode ser de até 30 dias, renovável por até mais 30 dias, de acordo com a lei de crimes hediondos. Por quê? O crime de tortura é hediondo? Não, mas ele é um crime equiparado a hediondo, assim como o tráfico e o terrorismo, né, o famoso TTT, que a gente menciona. Ok, pessoal? Mencionamos aí tudo sobre a lei de tortura, tá? Uma aula até tranquila, né? Sem muitas complicações aí, sem grandes discussões jurisprudenciais ou doutrinárias. Uma leizinha muito pequena, mas vale aí para vocês o estudo aí do crime de tortura, tá? E vamos quebrar esses paradigmas, pessoal. Para ser sujeito ativo do crime de tortura, não precisa ser agente público. Tá? Não precisa, pode ser qualquer pessoa. Claro, tem um crime ou outro ali que são crimes próprios? Tem, tá? Tem. Mas não são crimes próprios no sentido de se exigir a figura do agente público, né? Então, vocês precisam ter atenção, é muito tranquilo trabalhar aí com crime de tortura, tá joia? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Para quem estiver assistindo no YouTube, a gente vai encerrar a aula. Se ficou alguma dúvida, é só postar aí nas perguntas que eu respondo, tá? E para quem está aqui ao vivo na sala de aula nesse momento, a gente vai abrir para perguntas, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais.